Agora toda distração, Senhor, qualquer coisa, Deus, que esteja aqui como sono, Senhor, para tirar a nossa atenção, Deus, que caia por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Ó Deus maravilhoso, prepara os nossos corações e ouvidos para ouvir com temor a Tua mensagem, Senhor, a Tua palavra para nós, para a Tua igreja, para o corpo de Cristo, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor me deu uma palavra para trazer para a igreja. E já tem uns 2, 3 dias isso que Deus falou comigo. Deus me acordou com isso, falando para eu falar para a igreja. E é algo que se estende, não é só para nós aqui, mas é uma mensagem profética de Deus para a igreja do Brasil e do mundo. E que nós possamos absorver, entender Deus falando conosco, e que possamos estar atentos para exortar no amor e estar prontos para ser boca de Deus, aonde Deus nos levar. Nos atentando a estar sempre com os nossos corações voltados para Deus, para o Senhor, somente para Ele. Aleluia. Deus, Ele tem falado já há muito tempo, através da palavra, através do seu povo, o povo de Israel. E muitas vezes que Deus trata com a sua igreja, com o seu povo, Ele usa a analogia de esposa e de noiva, de como nós pertencendo a Ele. Foi assim com o povo de Israel e tem sido assim. E dessa maneira, desde quando tenho lido a palavra, essas partes me chamam muito a atenção, quando Deus ele ministra dessa forma. E assim ele usa analogias, ele usa esse tipo de linguagem, porque nos faz entender, nos facilita entender o que está no coração de Deus. Porque aqui, pelo menos, os homens, grande parte, como marido, você sabe os sentimentos que você tem pela sua esposa, e quando você vê Deus falando com a igreja, falando com o seu povo, usando essa analogia, você consegue se colocar no lugar de Deus e sentir um pouco daquilo. E a mesma coisa para as mulheres também. As mulheres também conseguem ter esse sentimento como casal, como um relacionamento íntimo e exclusivo que é o casamento. É assim que ele foi proposto para ser desde o princípio dos tempos. E Deus ele usa essa linguagem e ele para nos facilitar. E Deus me falou para eu falar isso para a igreja, porque quando ele olha para nós como esposas, como noivas. A gente sabe, a igreja a gente chama de noiva de Cristo. E Deus falou para eu falar para a igreja que tem muitos que querem receber os benefícios da esposa sem honrar o marido. Querem a parte boa do casamento, mas não querem honrar o marido, que é o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nessa figura, neste relacionamento. A maneira como Ele mesmo chamou e decidiu para usar, para nos ilustrar o nosso relacionamento. Muitos querem a fidelidade do marido, mas rejeitam ser fiéis ao marido. Ou seja, só querem a parte boa para si, mas oferecer o bom nesse relacionamento de troca, não querem. Só querem receber, mas não querem nada para dar e para ofertar. E é dessa maneira que Deus expressa tudo isso para nós. E eu quero convidar a igreja, toda a igreja, a meditar na palavra comigo agora em Ezequiel, capítulo 23. Abra sua Bíblia comigo. Nessa palavra, que é uma palavra forte.
Uma palavra que choca. Talvez muitos nunca leram isso aqui, mas foi Deus me acordou com essa palavra no meu coração, na minha mente. E falou para eu falar para a igreja. Ezequiel capítulo 23. Mas é para você agora comigo meditar, pensando que é isso que está no coração de Deus quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para qualquer servo dEle, pelo mundo. Esse é o olhar do nosso Pai para nós. Diz a palavra: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá e sua irmã Olibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Deus usou essa linguagem mostrando como Israel era a sua esposa e houve a divisão do reino. Então Deus chama novamente como duas filhas da mesma mãe. E ainda assim Ele continua olhando para cada uma como sua esposa. Não é como se Deus fosse poligâmico e quisesse um monte de mulheres, mas não, Ele é o relacionamento íntimo que Ele quer ter com cada um de nós, que Ele tem com cada um de nós. E o povo de Israel que teve essa divisão, Deus então ilustrou aqui como sendo duas. Olá, que é Samaria. Olá significa a sua tenda. Tenda é o lugar da presença de Deus. E aqui Deus já está mostrando com esse nome que Samaria se tornou um lugar onde nem o seu templo já era dele mais. Ou seja, a tenda dela. A tenda já não é mais de Deus, é dela, é a sua tenda. E Olibá é Jerusalém. Ou seja, Israel, Samaria e Jerusalém é o reino de Judá. E o reino de Judá é, a minha tenda está nela. Ou seja, a tenda de Deus está ali. Mas está sendo profanado, não está sendo consagrado e levado a sério como deveria. E esse é o significado da palavra Olibá. E Deus falando assim de Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua. Levaram embora seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Imagine Deus olhando para nós, olhando para cada um de nós como suas esposas. E é isso o sentimento de Deus. Quando Deus fala, não deixaram a sua prostituição do Egito, que começou no Egito. O Egito para nós é a nossa escravidão do pecado. E isso Deus está ilustrando e mostrando para nós que muitos vêm para o reino de Deus, vêm para ser esposa de Deus, mas não quer largar os prazeres da época de escravidão do pecado. E se relacionar com governantes, com autoridades,
É você aceitar qualquer coisa do sistema desse mundo, fazer pactos, que na verdade são pactos com Satanás, com o sistema das trevas que reina neste mundo, e querer levar uma vida de esposa e de noiva de Cristo, sem abandonar as paixões mundanas de prazeres sexuais do passado. E é isso que tem acontecido muito dentro da igreja do Senhor Jesus pelo mundo. E está chegando o tempo do castigo, como Deus está falando aqui. Sua irmã Olibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho. Deus está falando aqui, existem duas gerações. A primeira que já se perdeu e já foi castigada, e Deus permitiu o castigo diante da nova geração, para que a nova geração pudesse acordar e evitar de sofrer o mesmo castigo que a geração anterior sofreu. E Deus está falando que ainda assim teve essa geração mais nova que foi pior, foi além, foi mais depravada que a irmã mais velha. Aos olhos do Pai, é você ter a sua noiva, a sua esposa, querida e amada, exclusiva para si, e ela se entregar a prazeres mundanos como uma prostituta. Essa é a linguagem de Deus, para que fique claro para mim e para você e para qualquer filho de Deus neste mundo. O povo de Deus que não se conserva exclusivo para Ele é como uma prostituta. E isso é palavra do Deus Altíssimo. Olibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos na Caldeia. Atração por poder, por autoridade, coisas deste mundo, coisas passageiras, coisas sem valor algum ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Soberano, Rei de toda autoridade. Os filhos de Deus não precisam se render e se compactuar com as autoridades deste mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os filhos de Deus não precisam chegar a tamanha humilhação e depravação e prostituição. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la. Aqui já foi mais além, não foi os homens vindo e elas se entregando, não, foram mandar, foram convidar. Já não bastava os que já estavam ali se prostituindo, foi convidar outros homens. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor. É isso que Deus está falando. É a linguagem íntima para provocar os ciúmes, para nós entendermos os sentimentos que Ele tem por mim, por você, pela noiva, pela igreja, pela sua esposa. E em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Prazer momentâneo só gera isso, desgosto. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez
e eu me afastei dela desgostoso. Assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua, à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Oholibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Lascívia significa prazeres sexuais, libertinagem, coisa que desagrada o coração de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes oficiais, que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos galantes cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você, com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme. Sim, Deus, Ele sente ciúmes de você. Deus sente ciúmes de você. Apocalipse 5:9 diz que Jesus Cristo comprou para Deus gente de todos os povos, língua e nação. Você foi comprado. Você foi comprada para Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. E Deus sente ciúmes de você. Ele quer você só para Ele. Você é a esposa de Deus, você é a noiva de Deus, para se guardar e se preservar somente para Ele, não para se prostituir, para expor a sua nudez, para permitir que os seus seios sejam acariciados por outros homens, senão o seu noivo, o seu esposo. Ele sente ciúmes de você. E enfurecidos eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas. E as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas. E os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas. E tomarão suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Está chegando o tempo da libertação completa para a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que não tem paixão pelo pecado, que não se entrega aos prazeres deste mundo. Assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com óleo e levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou inutilmente.
Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação, o copo de sua irmã Samaria. Você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu o disse, palavra do soberano, ó Senhor. Agora diz assim o soberano, ó Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Olalá e Olibá. Então confronte-as com suas práticas repugnantes. O Senhor, o soberano, é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E Ele rejeita as práticas repugnantes do tempo de prostituição do Egito. A prostituição é para acabar. Elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos. Até os seus filhos. Até os seus filhos. Que elas geraram para mim. Sacrificaram aos ídolos. Eram meus filhos e foram sacrificados a ídolos. Também me fizeram isto. Ao mesmo tempo, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa.
Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe. E quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Traição! Traição! Na minha casa! Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus, que também significa bêbados, foram trazidos do deserto junto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã, e belíssimas coroas nas suas cabeças. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, Olá e Olibá, como quem dorme com uma prostituta. Há 2 anos atrás, Deus me deu uma palavra que eu trouxe aqui, onde Deus falou para mim: existem 2 igrejas. A primeira é uma igreja ativa, que está ativa por aí, na mídia e por muitos lugares onde você vê. Mas essa é uma igreja doente, porque se prostituiu. E a segunda é uma igreja saudável e poderosa. Mas Deus falou para mim há 2 anos atrás, só que ela está dormindo. E hoje Deus me fala, essa igreja acordou. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 45. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. A igreja saudável e poderosa que acordou são os homens justos, levantados por Deus nessa terra, nesta hora, nesta geração, que vão condenar as irmãs. E Deus pergunta para nós com esse temor: filho do homem, você julgará Olá e Olibá? Você julgará Olá e Olibá? Então confronte-as. Não é acomode-se com elas, suporte-as, é confronte-as. Homens justos as condenarão ao castigo. Os homens justos da igreja saudável e poderosa que acordaram. Assim diz o soberano Senhor: que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Deixa eu dizer uma coisa que Deus está falando. A prostituição, a promiscuidade, a lascívia, a perversidade não é para ser imitado. Não é para ser imitada a prostituição.
Deus está dando fim e deixando exemplo para que todos nós fiquemos em alerta e não imitemos a essa prostituição. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor, Deus dos exércitos. Quando Deus olha para um povo, para uma nação inteira, Ele olha para o seu povo naquela nação. E o que a gente está vendo acontecer no Brasil é essa palavra que Deus está revelando para nós. A prostituição, o santuário do Senhor profanado, pactos com autoridade, pactos, alianças com autoridades e poderes deste mundo, sem necessidade alguma. Foi isso que Israel e foi isso que Judá fizeram, e é isso que Deus está repreendendo. Você não precisa fazer aliança com o inimigo para vencer outro inimigo. Você só precisa do seu Deus vivo na sua vida, aliança exclusiva com Ele, e nada nem ninguém pode te destruir e acabar com você. A noiva é pura. Querem a proteção e o cuidado do marido, mas não guardam a sua nudez, o seu prazer exclusivo para o marido. Se entregam sem reserva a todo tipo de promiscuidade com muitos outros homens e não honram seu marido. Chega, estou dando um basta nessa prostituição. A noiva é pura. Parem de prostituir a minha noiva, a minha amada esposa. Vocês são a minha esposa amada. Sejam somente minha e de mais ninguém. Eu tenho ciúmes de você. Eu fiz uma aliança com você. Você é minha. Você é minha. Pare de se entregar a outros homens. A prostituição não é para ser imitada. Convido a igreja a ficar de pé. Feche seus olhos. Como profeta de Deus, com temor e tremor diante do Deus Altíssimo, eu digo para você: escolha fazer parte dos homens justos. Não imite a prostituição das suas irmãs mais velhas. Não se assuste com o que está por vir, com o que já tem acontecido e com o que está por vir sobre o Brasil, sobre a igreja, porque a igreja que está para sofrer é a igreja que se prostituiu. É aquela que não abriu os olhos e não acordou na hora que viu a destruição da sua irmã mais velha. E quis e foi além, a sua promiscuidade foi além da sua irmã mais velha. E é a Deus que está falando: eu a entregarei para ser destruída. E homens justos se levantarão. Escolha fazer parte dos homens justos. A prostituição não é para ser imitada. Mas o que Deus pode fazer com alguns justos, aleluia. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, nem chegou ao coração do homem o que Deus preparou para os que o amam. Deus despertou a sua igreja saudável e poderosa, aqui no Brasil e no mundo.
E Deus está dando um basta na prostituição espiritual. Você é propriedade exclusiva de Deus. Abandone qualquer pecado e prazer do tempo do Egito, do tempo da escravidão. Guarde a sua nudez somente para Ele. Que os seus seios sejam somente acariciados pelo seu esposo. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Pai, nós nos rendemos a Ti, como Tua noiva, chamada, escolhida por Ti, Senhor, para nos guardar, Deus, de toda prostituição, promiscuidade, perversidade, Senhor, porque entendemos que o Senhor tem ciúmes de nós, que nós somos Teus e de mais ninguém. Não precisamos de aliança com mais ninguém, Senhor, somente contigo. Tu estás ao nosso lado, Senhor. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, a prostituição. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. E toma-nos, Senhor, somente para Ti. Somos Teus, Deus. Que Tu sejas exaltado, Senhor, em nós, a partir de nós, nessa terra. Aqui estou, volto a Ti, meu